Continuando dentro da palavra que nos diz que Deus é bom e abençoador e é galardoador de todos aqueles, obrigado, que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós queremos falar de duas situações dentro das Sagradas Escrituras e às vezes a gente, muito embora temos dentro da palavra de Deus advertência para que a gente não faça assim, mas a gente continua vendo, analisando e tirando conclusões dessa forma. A gente tem a capacidade, às vezes, irmãos, de considerar o ministério de uma pessoa através da quantidade de frequentadores da igreja que ele está à frente, o que ele está liderando. Às vezes a gente acha assim que uma pessoa, para ter sucesso no ministério, ele tem que ter muitos seguidores. Quando ele tem muitos seguidores, a bênção está ali. O que o inverso a gente tem como não verdade. A gente acha que a pessoa que tem poucas pessoas e nós achamos que essa pessoa, o ministério dela não é um ministério profícuo, não é um ministério abençoado, porque nós temos a tendência de analisar segundo o número, segundo a quantidade. Quando o Senhor Deus levanta Samuel e o faz com uma ordem dele ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, ele vai, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que ele era muito prudente nas suas ações e nas suas palavras, e quando ele chega na casa de Jessé, então ele anuncia para Jessé: olha, Deus me mandou vir aqui à tua casa, porque ele escolheu um dos teus filhos para ser rei de Israel, e eu vim para ungir esse filho. Logicamente, como qualquer um de nós iríamos fazer, Jessé, ele pega o filho de melhor aparência, o filho que era de boa estatura, era um soldado do exército de Saul, era uma pessoa assim bem dedicada em educação física, de vantagem física, muscular, e Jessé apresenta para Samuel aquele primeiro. E como eu faria, como você também faria, da mesma forma como Jessé fez, Samuel, ao olhar, a aparência daquele rapaz, só pode ser esse o rei. Só pode ser esse. Não tem outro igual a ele. Então, às vezes, irmãos, nós temos sim a tendência de nós analisarmos as coisas segundo a aparência, né? E foi o que Deus falou para Samuel, falou: olha, eu não enxergo como você enxerga, não enxergo como o homem enxerga, o homem vê a aparência, eu, contudo, estou enxergando o homem interior, estou enxergando o coração da pessoa. E muitas vezes a gente analisa assim, nós temos muita gente na igreja, então a pessoa tem um ministério profícuo, um ministério abençoado, segundo a aparência. E quando a gente vê um local, um lugar assim que aparentemente, entendo que eu vou dizer, minguado, pouca gente, pouca pessoa, a gente acha que não é uma bênção, que não está, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos, dentro da palavra de Deus, que isso sucedeu até mesmo com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele, no capítulo 6, já nós vamos ler parte desse capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães, e os 4 evangelistas, eles falaram sobre a multiplicação dos pães. Foram 2, na verdade,
né? E todos eles falaram da primeira multiplicação dos pães. Uns por estarem presentes, como Mateus, que era um discípulo do Senhor, e como João, que também era discípulo do Senhor. Marcos, que era parente de Barnabé, ele não era e não foi um apóstolo, mas ele tinha muita intimidade com pessoas que andaram com Jesus. Então ele procurou escrever dessas fontes, né, uma inspiração de Deus de escrever. Ele escreveu a primeira multiplicação. E também Lucas, o médico amado, que numa responsabilidade muito grande, de saber o que ele haveria de escrever, então ele não procura fontes duvidosas. Ele procurou fontes que, na verdade, foram provas daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez multiplicando os pães. E é interessante a gente notar a preocupação de Lucas, né, em falar assim, com convicção, em escrever com convicção, porque ele se sentia muito responsável por aquilo que ele haveria de escrever. Talvez ele não soubesse, mas o Espírito Santo estava o inspirando. O registro do livro dele foi feito, foi realizado, e hoje nós fazemos uso do registro do livro dele para falar da vida, da biografia de nosso Senhor Jesus Cristo. E João, que foi uma testemunha ocular, uma das pessoas que era do grupo dos 12, ele pertencia ao grupo dos 3 que eram mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João, né? Então, João, ele escreve sobre a primeira multiplicação dos pães. E dentro desse escrito dele, ele nos mostra algumas coisas assim, muito interessantes. Ele começa a dizer assim: há algum tempo, 6:1, algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele tinha constantemente pessoas que o acompanhavam. E quando é chamada de multidão, não está querendo dizer que eram discípulos permanentes, porque nós temos os discípulos esporádicos, os discípulos que aprendem do Senhor, aprendem da palavra dele, mas esporadicamente. Ele não tem um relacionamento constante com o Senhor, permanente com o Senhor. Um relacionamento de leitura da Bíblia, um relacionamento de oração, um relacionamento de interesse pela sua própria vida espiritual, e esse interesse é mostrado na preocupação de desenvolver o crescimento da salvação. Então, havia uma grande multidão que seguia o Senhor Jesus. Não são chamados de discípulos. Por quê? Porque no meio dessa multidão tinha muitos simpatizantes, pessoas que gostavam muito de ouvir Jesus Cristo falar, mas que não tinham nenhum tipo de relacionamento com ele. Não eram pessoas preocupadas com a sua vida espiritual. Eles gostavam de ouvir Jesus falar. Tinha aquelas pessoas que eles gostavam e se aproximavam mais. Ouviam que o Senhor Jesus Cristo falava, até defendiam-no em certos aspectos. Mas também não eram pessoas perseverantes no caminhar com Cristo. E essas pessoas, meus irmãos, está escrito ali que essa multidão que acompanhava Jesus havia um motivo.
havia uma razão porque eles acompanhavam Jesus. Porque eles viram os sinais que Jesus Cristo fazia nos enfermos. Isso nos dá a entender que eles não estavam e não eram pessoas enfermas. Mas, quem sabe, muitos dos seus parentes, muitos dos seus amigos, que eram enfermos e doentes, foram curados pelo Senhor Jesus. Então, eles gostavam de estar perto do Senhor para ver as maravilhas que Jesus realizava na vida dos doentes. Mas havia também ali as pessoas que tinham compromisso com Jesus. E esses são chamados de discípulos, pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. Não foram pessoas escolhidas pelo Senhor assim, aleatoriamente. Não foram. Foram pessoas que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, sabia que aquelas pessoas que ele haveria de escolher, em que ele iria dedicar 3 anos e meio da sua vida para educá-las, para ensiná-las, essas pessoas posteriormente viriam a ser os seus embaixadores, os seus representantes por todo o mundo, por todos os locais, lugares aonde o Espírito Santo iria levá-los para pregar o Evangelho. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que muitos desses discípulos, eles já eram discípulos de João Batista. Já eram discípulos de João Batista. João Batista, quando ele aparece pregando, aparece falando, e eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se o João Batista fosse um pregador hoje, ele não viveria o tanto que ele viveu. Não viveria, né? Porque ele era um homem que não tinha papas na língua. Ele era um homem que promulgava a lei, dente por dente, olho por olho. Era isso, né? Então, quando as pessoas vinham até ele, ouvindo a pregação dele, ele chamava essas pessoas raça de víbora. Olha só o que ele falava com essas pessoas. Ele não amenizava na conversa, ele era muito duro. Ele era duro mesmo, né? Tanto que ele perdeu a cabeça, né? Dispara a cabeça dele. Mas, logicamente, que tudo isso aí havia um plano, havia um projeto. E quando João Batista ele vem e logo em seguida vem Jesus, como a Bíblia fala que João Batista é o precursor, veio à frente para preparar o caminho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, alguns discípulos que seguiam João ouviram João apontar para Jesus. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista está saindo de cena e ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, ele começa a apontar para Jesus. Amado, o ministério que aponta para qualquer outra pessoa a não ser Jesus, não é um ministério de doutrinas verdadeiras. Não é um ministério da palavra verdadeira. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro do Evangelho, ele é o centro do mundo. Ele é o centro de tudo, ele é o centro. Então as nossas pregações, elas não têm que apontar para outra pessoa como Salvador, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos pregar muito a respeito de Paulo, podemos pregar muito a respeito de Lucas, podemos pregar muito de Maria, podemos pregar muito a respeito de muitos personagens da Bíblia. Mas podemos falar de muitos deles, mas nós não temos e não podemos atribuir nenhum deles à salvação de ninguém. Porque Jesus, ele não autorizou homem algum a salvar outro homem. Ele mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho é pregado e a salvação que é pregada no Evangelho, ela é realizada por Jesus na vida da pessoa que o recebe como Senhor e como Salvador. Então, meus irmãos, ele vem e alguns discípulos se chegam até João. E quando apontam Jesus como Rei dos Reis, como Salvador, então eles deixam de seguir João. Mas isso não acontece sem que, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, por ser batizado por João, ser apontado por João Batista, ele vai para o deserto
E lá então, a partir daquele momento, ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério escolhendo pessoas. E essas pessoas foram escolhidas a dedo por ele, a dedo, né? Foram escolhas feitas pelo Senhor Jesus Cristo, de uma maneira especial, de um modo especial, porque nem todos que posteriormente vieram a se converter, porque todos nós, na verdade, fomos escolhidos pelo Senhor, mas cada um com missões específicas, para realizações específicas, principalmente na parte ministerial, onde o Senhor nos fala lá em Efésios 4:11, que o Senhor escolheu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, outro para doutores, outro para mestre na palavra, doutor na palavra, né? São ministérios específicos. Isso não quer dizer que todos nós que estamos aqui não temos um chamado específico pelo Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos chamados. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, fomos chamados pelo Senhor. E aqui nós encontramos, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma multidão que o seguia, uma multidão que andava com ele, E essa multidão, nos é informado aqui, né? Essa multidão que continuava a segui-lo, havia uma razão para seguir Jesus. Eles viam sinais, as operações de milagres. Não quer dizer aqui que todas as pessoas que chegaram até Jesus eram pessoas enfermas. Não quer dizer isso. Não quer dizer que todas eram pessoas enfermas no seu corpo físico, mas todos eles eram enfermos na alma. Todos eles tinham uma doença na alma, como todo ser humano tem essa doença na alma, e que só existe um remédio para essa doença na alma. E não é um remédio que qualquer doutor do mundo pode receitar. Não é um remédio que você vá comprar na farmácia, em absoluto. É um remédio que veio dos céus. É um remédio, de uma operação especial do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, dando um corpo para Jesus Cristo, para que nesse corpo houvesse um sangue santo, puro, imaculado, um sangue que posteriormente viesse a ser oferecido a Deus em sacrifício para pagar os pecados dos verdadeiros pecadores, com o sangue que não é dos pecadores, mas é o sangue santo do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa foi a moeda com qual o Senhor Jesus Cristo comprou a minha vida, comprou a tua vida, resgatou a tua vida, resgatou a nossa vida. E o Senhor, quando ele diz assim, de por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados, o Senhor não deu autoridade para ninguém salvar ninguém, muito embora dando autoridade para o homem curar, abençoar o outro, mas não de salvação, porque a salvação não pode ser gerada de um homem no outro, a salvação é gerada pelo próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele que pode nos salvar. É só Ele que tem o remédio. Só Ele que tem o remédio para a doença da alma do homem. Só Ele. Só Ele. Então, irmãos, desse povo que foi chamado, muitos não tinham doença física, mas todos eles eram doentes espirituais. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, eu não vim chamar nenhum justo, ele não chamou nenhum justo, porque não havia justo nenhum mesmo. Nenhum. Né? Pode até haver pessoas que não se julgam pecadores, pode haver pessoas assim,
que elas não se julgam pecadores na análise com outras pessoas, que os seus pecados são aparentes, não esconde de ninguém, não esconde de nada, são pessoas assim com a vida imoral, e não tem preocupação absolutamente de esconder nada de ninguém, né? Então, apenas para nós ilustrarmos, você se lembra quando Jesus Cristo, nosso Senhor, foi convidado por um fariseu para ir na casa dele tomar uma janta, um almoço, uma ceia, alguma coisa lá, uma refeição? E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não disse assim: eu não vou na tua casa não, rapaz, você acha que você é muito justo, você acha que você não precisa de mim, não vou na tua casa não. Ele não disse isso, não. Ele foi lá na casa do rapaz. E ele foi na casa do rapaz com toda a educação, aceitou o convite, prestigiou o convite do rapaz com a presença e estava à mesa. E era costume, irmão Ricardo, era costume naquela época, naquele tempo, as pessoas, eles eram assim, hospitaleiras, até mesmo com as pessoas estrangeiras que chegavam, eles eram hospitaleiros. E nós não podemos trazer aquilo daquele tempo para o tempo de hoje, porque a gente não sabe nem quem bate na nossa porta, a gente não sabe, né? Hoje tem gente que veste uniforme aí de telecomunicações, de trabalhadores da prefeitura aí, e chega com crachá, com coisa lá para enganar, entrar na tua casa e te roubar, né? Então, totalmente diferente hoje. Então ele chega lá na casa, era costume a pessoa saudar o outro com ósculo santo. Sabe como é que fala lá em Coríntios, quando diz para saudar uns aos outros com ósculo santo? É o beijo santo, né? É o beijo santo. Então era a saudação. Quando alguém chegava, as estradas lá, irmão, não havia calçado fechado igual os nossos, sim, nem meia. Eles tinham assim as sandálias, e eram estradas poeirentas, e eles chegavam nas casas das pessoas, aquela estrada poeirente chegava, então havia uma bacia para que as pessoas, então os visitantes, pudessem lavar os pés, né? E quando Jesus chega lá, ele não recebe em absoluto nenhuma atenção daquele homem. E ele não recebe nenhuma atenção daquele homem, porque a gente já analisa que aquele homem tinha uma ideia pré-concebida a respeito de Jesus. Muito embora ele não a pronunciasse, mas a sua atitude falava. O seu modo de tratar Jesus falava. Então, ele chega lá, vai à mesa, né? Eu já falei para os irmãos como é que era a mesa lá, não vou aqui de novo. Ele vai lá, de repente, irmão, entra uma mulher, porta dentro, e a mulher se atira nos pés de Jesus. Se atirou nos pés de Jesus, começou a chorar, as lágrimas começaram a banhar o pé de Jesus, e ela beijava os pés do Senhor e enxugava os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Então, o fariseu olhou e falou assim: esse homem aí que é santo? Esse homem que disse ser um profeta, se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é a mulher que está tocando nele. Como se ele não soubesse. Como se aquilo fosse desagradável a ele. Aquela honra que a mulher estava prestando a ele. O Senhor logo capta o pensamento do fariseu que falou consigo mesmo, né? Já, aí o Senhor, sabedoria, né, irmão? O Senhor já começa a conversar com ele. Ô Simão, fariseu, olha aqui uma coisa. Eu cheguei aqui na tua casa, você me recebeu assim, como Zé Ninguém, uma coisa qualquer. Vou contar uma história para você.
havia um credor que tinha 2 devedores. E um devia uma quantia irrisória que ele podia até conseguir pagar. Talvez não. Mas, pela capacidade que ele tinha, ele não ia conseguir pagar. Mas não era uma conta elevadíssima, elevadíssima. Havia um outro que tinha uma dívida enorme, mas enorme, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Nenhum dos dois conseguia pagar. Então o credor, ele ofereceu perdão para os dois. Quem é que você acha que ama mais? Aquele que a dívida pouca foi perdoada ou aquele que a dívida muita foi perdoada? Eu acho que quem foi perdão da dívida maior. Então eu entrei aqui na tua casa. Aqui, você nem se importou nada aí. Entrei aqui, você não me deu um beijo de saudação. Essa mulher, desde a hora que ela entrou aqui, ela não para de beijar os meus pés. Aqui, eu cheguei aqui, você não pôs água para mim lavar os pés. Ela aqui lavou os meus pés com as lágrimas dela. Então, irmão, muitas vezes a pessoa ela julga-se mais justa do que o outro, deve menos do que o outro, mas não é verdade. O mesmo sangue purifica todos. Aqueles que se julgam pecador mor, como Paulo falava de si mesmo, e aqueles que acham que é mais justo do que os demais, mas que eles também não podem se salvar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele chamou muitas pessoas que não tinham nenhuma doença física. Aliás, todos os 12 homens que foram escolhidos por ele depois de uma noite inteira de oração, a Bíblia não diz para nós que Pedro era doente. Não diz para nós que o irmão de Pedro, André, era doente. Não diz que João e que seu irmão Tiago era doente. Não diz que Mateus era doente. Não diz que Filipe era doente. Não diz que Simão, Zebedeu era doente. Não diz que Judas Tadeu era doente. Não diz que Judas Iscariote era doente. Nenhum dos 12 tinha doença alguma física. Nenhuma. Então, quando nós olhamos o Senhor Jesus Cristo, amado, sendo acompanhado por uma enorme multidão, nós dizemos assim: oh, mas que pregador extraordinário, e verdadeiramente ele o era. Ele o era. Ele não era um pregador de permanência em um único local. Ele era um pregador itinerante e não era também um fundador de igrejas. Não era. Não houve tempo hábil para isso. Ele veio cumprir uma missão específica dele, que nenhum outro poderia fazer. Mas aos demais houve um outro tipo de encaminhamento. Tanto que o apóstolo São Paulo, ele foi um grande obreiro, um grande abridor de obras, alguém que tinha realmente o ministério apostólico. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era itinerante. Cada lugar que ele ia com uma missão específica. Lá na cidade de Naim, ele foi lá para curar para ressuscitar o filho da viúva. Foi lá. E através da ressurreição, uma multidão se converteu. Jesus era grande demais, né? Ele foi lá, irmão. Ele foi lá em Jericó, lá, onde ele encontrou com Zaqueu, onde ele encontrou com o cego Bartimeu. Então, aonde ele ia, coisas aconteciam. E, logicamente, aquilo que acontecia atraía a multidão. Muito embora a maior parte daquele povo não era um povo doente,
mas eram pessoas que viam os doentes serem curados, e aquilo os atraía, os chamava para perto. Mas teve aqueles que teve um chamado específico. A Bíblia nos fala, irmão, que nesse dia aqui, no versículo 5, assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe. Então, nosso Senhor, quando ele viu que uma grande multidão se aproximava dele, e ele se sentiu responsável por ela, responsável para alimentá-la. E não somente a alimentação, que por enquanto só ele tinha para dar. Porque nós não vemos um outro pregador dentro dos 3 anos e meio de ministério de Jesus, um outro pregador. Não vemos. Porque os pregadores estavam sendo preparados por ele para começarem a exercer o ministério depois da partida dele. Depois que ele ascendeu aos céus, depois que ele deu autoridade para todos eles. E esses homens que andavam com ele, ele sempre tinha, amado irmão, algo que ele fazia para descobrir como é que eles estavam agindo na fé. O que eles já tinham aprendido. Por isso o Senhor Jesus Cristo lhes ensinava em particular, e por isso o Senhor Jesus Cristo realizava a prática no meio do povo. Nesse dia, você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo reuniu assim os seus 12 e perguntou para eles assim: escuta, o que o povo aí fala a meu respeito? O que o povo aí fala a meu respeito? Ele queria saber a opinião das pessoas de fora a respeito dele. Então, falaram lá, um diz que o Senhor é Jeremias que ressuscitou, outro diz que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outro diz que o Senhor é um profeta do Velho Testamento. Bom, isso é que as pessoas pensam a respeito de mim. Agora eu quero perguntar para vocês que têm dado, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Existe uma enorme diferença entre o que o povo de fora diz com o que o povo de dentro fala. E ele quis saber como é que estava a fé deles, o que é que eles tinham captado até então dos ensinamentos dele. Aí, você sabe que Pedro fala, não, para nós, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, né? Porque quem revelou isso para você não foi carne e sangue, não. Essa opinião que você tem a nosso respeito, a meu respeito, isso aí não foi aleatoriamente, não. Eu acho que é isso. O que você falou é uma revelação do meu Pai para você a meu respeito. Então, havia uma diferença, irmão. Uma diferença entre os simpatizantes de Jesus, entre os esporádicos que vinham na presença dele, vinham lá de vez em quando, né? Aqueles que ouviam, que amavam, gostavam daquilo que Jesus falava e apreciavam muito ver os milagres que ele fazia, com os discípulos verdadeiros que queriam aprender, que queriam desenvolver, que queriam crescer na graça, no conhecimento, pessoas que se interessavam não de estar esporadicamente com Jesus. Uma vez na semana eu vou na igreja e pronto, está ótimo. Não tenho nenhum relacionamento com o meu Deus na minha casa. A Bíblia para mim é um livro totalmente estranho. Parte de oração. Que oração que é? Isso são características de um verdadeiro discípulo. Pessoas que se interessam
naquilo que o Senhor lhes oferece. Salvação e desenvolvimento, crescimento no conhecimento da salvação, na aproximação com o Senhor. Então, a gente vai notar, irmãos, nós vamos ver que quando o Senhor fala assim, olha, essa multidão, onde nós vamos comprar pão para todo esse povo aí? Jesus falou para Filipe. Falou Filipe. O mesmo Filipe que quando Jesus Cristo disse assim, vós bem sabeis para onde eu vou. Aí Filipe, mas como é que vamos saber? Nós não sabemos o caminho, como é que nós vamos saber para onde é que você vai? Era um discípulo, era um aprendiz, mas que não sabia tudo. Nenhum discípulo, nenhum aprendiz sabe de tudo. Mas o importante não é saber tudo. O importante é prosseguir em conhecimento, crescendo em graça e conhecimento. E crescendo, passo a passo, de glória em glória, até chegar o dia perfeito. Então, irmãos, aí Filipe fica assim, nossa, sabe uma coisa, nem 200 denários de pão seria suficiente para dar um pedaço para cada um. 200 denários, irmão João, um denário era um dia de um trabalhador braçal naquele tempo, naquela época. E olha que naquele tempo, naquela época, não tinha indústria, não tinha empresa, não tinha absolutamente nada. Era só trabalho braçal. Então, suponhamos que hoje seriam 200 dias de trabalho de uma pessoa aí, de um trabalho comum, trabalho braçal. Quase um ano. Era muita gente. Mas a Bíblia fala também, irmão, que o Senhor lançou essa pergunta sobre ele só para o experimentar. Às vezes o Senhor permite uma certa situação na nossa vida e uma situação aparentemente insolúvel. Uma situação aparentemente, humanamente falando, impossível de ser solucionada. Porque se a operação é da parte de Deus, então isso não torna possível o homem solucionar. Vamos embora para a terra prometida, mas vamos atravessar o Mar Vermelho. Mas quando a gente chega diante do Mar Vermelho, a gente fica revoltado, fica chateado, muito embora saibamos das operações do Senhor, dos milagres do Senhor, a gente fica chateado porque a gente quer um caminho livre, a gente quer um caminho sem obstáculo, a gente quer um caminho sem dor, a gente quer um caminho na nossa própria concepção, na nossa própria ideia, nas nossas próprias escolhas. Nós queremos um caminho assim. E o Senhor não escolhe um caminho assim para nós. O Senhor não escolheu um caminho assim para o Filho dele. O Senhor não escolheu um caminho assim para a igreja de Jesus Cristo. Não. Não. Não escolheu. Então, se há alguma coisa que lhe causa tristeza, se lhe causa temor, se lhe causa dor, se lhe causa alguma inquietação, amado irmão, isso não é para levar você a se afastar da fé, é para você crescer, é para você desenvolver, é para você acreditar a cada dia mais no Senhor, mesmo que você se encontre diante do Mar Vermelho sem saber o que fazer, mas Ele já sabe o que vai fazer, e Ele permite certas ocasiões, certas situações, para ver o que é que você tem no seu coração. Para ver o que você tem no teu coração. Para ver o que nós temos. No meu coração só tem louvor quando tudo está indo magnificamente bem.
Meu coração é só engrandecimento a Deus quando tudo está indo maravilhosamente bem. Mas o que há no meu coração, quando algumas coisas começam a acontecer contrário à minha expectativa, longe daquilo que eu escolheria para mim mesmo, o que vai? Então, ele experimentou Filipe, mas a Bíblia fala que ele bem sabia o que haveria de fazer. E é por isso que o Senhor chama a nossa atenção, dizendo na palavra, que nós devemos confiar nele em todo o tempo. Não é simples e não é fácil, mas é possível. É possível. É possível a gente confiar nele em todo o tempo. E que Deus nos ajude a não nos esquecermos disso quando a nossa fé for testada e for provada. Irmão, o Senhor multiplica os pães. Dizem, pelos cálculos, 13.000 pessoas, irmão. 13.000 pessoas comeram do pão. Se alimentaram. Satisfeito. Agora eles podem ir embora para casa tranquilo. E foram embora para a sua casa. Foram embora. 2 dias depois, o Senhor aparece na sinagoga. Ele está lá na sinagoga, e quando ele está na sinagoga, muitas daquelas 5.000 pessoas que estavam no monte, que participaram lá da comida lá, estão na sinagoga. Aí o Senhor, ele começa a expor, na continuação do capítulo 6 de João, ele começa a expor a diferença daquilo que eles achavam. O povo de Deus achava que Deus havia dado por intermédio de Moisés o pão do céu para eles comerem lá, mas era um pão que pereceu. Era um alimento perecível. Era um símbolo do verdadeiro pão do céu que viria. Aquele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O meu Pai é que dá o pão verdadeiro para vocês. E foi meu Pai que me enviou. O meu Pai que me deu a vocês. Eu sou herança de Deus a vocês. E aí o Senhor então começa a falar para eles: vocês têm que batalhar. Vocês têm que lutar, não pelo pão que perece. Não, lutem pelo pão que permanece para a vida eterna. E aí sabe o que vai acontecer, irmão? Olha, Jesus tinha um ministério grandioso, velho. Multidão. De repente, a sinagoga começa a esvaziar. As pessoas não gostam do discurso dele. As pessoas começam a sair, começam a ir embora, vai um, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. E isso trouxe uma preocupação até para os 12 que eram próximos do Senhor. Esvaziou a sinagoga inteira. Será que Jesus perdeu o ministério? Será que Jesus perdeu o ministério? Ou será que aquelas pessoas realmente faziam parte tão apenas da multidão e não dos discípulos verdadeiros que foram curados pelo sangue de Jesus? Que foram sarados pelo sangue de Jesus? Que foram purificados? Que a enfermidade do pecado foi lavado pelo sangue de Jesus? Começam a sair, irmão. Começam a ir embora. E enquanto eles estão indo embora, estão indo embora,
houve uma preocupação da parte dos discípulos. Senhor, olha aqui uma coisa. Olha quanto banco vazio na igreja. Olha quanta gente na sinagoga foi embora. Olha quanta gente na sinagoga foi embora. Será que o ministério dele acabou? Será que Jesus não tem aquele ministério grandioso, igual quando eu vi aquelas 13.000 pessoas lá no monte? Será que havia uma coisa errada com ele ou alguma coisa errada com as pessoas? E será? Será que aquelas multidão, elas estavam prontas para suportar as tempestades da vida? Ou as tempestades por serem seguidores de Cristo? Será que aquelas pessoas realmente, elas cavaram profundo para construir a casa delas, ou a casa delas? O que será que aconteceu? Ou será que a falha estava em Jesus mesmo? O que será? O que acontece, irmão? Aí os 12, olha, foi todo mundo embora. E eles ficaram preocupados. Como se o Senhor Jesus Cristo, isso não quer dizer que Jesus não tinha preocupação com ele, tinha preocupação sim. E a preocupação dele não era apenas alimentá-las nas necessidades físicas, naquele tempo, naquele momento, naquela hora que houve a necessidade da interferência dele. Assim como ele tinha e tem a preocupação de alimentar as pessoas com o pão da vida. Aquele que se alimenta com o pão da vida, aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta da oração, aquele que se alimenta na intimidade, na comunhão com o Senhor, ele firma a casa dele numa rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a perseguição pode vir, a tempestade pode vir, as adversidades da vida podem vir, pode bater com ímpeto na casa, mas ela não vai cair. Por que ela não vai cair? Vocês não querem ir embora também? Mas de jeito nenhum. Para quem iremos nós? Nós temos uma revelação no nosso interior de que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Se nós te deixarmos, que vai ser de nós? Para onde iremos? Que rumo seguiremos? Que rumo tomaremos? Para onde? Para onde? E aí a gente vê, irmão, que nós não devemos analisar as coisas pela aparência, por aquilo que parece, mas e nem tomarmos interpretarmos aquilo precipitadamente. Precipitadamente. Não. Porque o tempo, ele é especialista em revelações. Especialista em revelações do tempo. Até porque eu posso me esconder até atrás de uma religiosidade. Eu posso me esconder. Mas eu não posso me esquecer que o Senhor diz assim: toda obra, tudo aquilo, tudo, virá às claras. Tudo. Quer seja bom, quer seja mal. Amém? Então, não vai escolher o filho de Jessé para ser rei de Israel apenas por causa da sua grande e beleza aparência. Grande e bela aparência.
Talvez você vai que eu vou escolher Davi, coisa nenhuma. O cara tá lá no meio do pasto, lá, sabe nada das coisas. Nossa, olha que ministério profícuo que esse evangelista tem. Olha quanta gente, quanta multidão de gente, quanta gente, quanta gente, quanta gente. No mesmo evangelista, aí, só ficou 12. Só 12. Não meça as coisas pela quantidade. Amém? Glória a Deus.